Olá, eu sou o Sandro Coelho Prete, estamos aqui mais uma vez para falar sobre steel frame. Vem comigo! Estamos aqui na construtora DNA com o diretor Rafael Hansen. Muito prazer, Rafael, ter nos recebido no nosso programa para falar sobre steel frame. Como que funciona? Como é que é essa ideia, steel frame? Bom, o steel frame é um dos sistemas mais utilizados internacionalmente. Então, assim, em países como Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, até os nossos vizinhos, Chile, Argentina e Uruguai, trabalham muito com esse sistema. É um sistema que a gente chama de construção a seco. É um sistema hoje que vem ganhando o mercado brasileiro, principalmente por alguns fatores que são muito, vamos assim, utilizados e necessários para o mercado, como rapidez construtiva, menor desperdício, conforto termoacústico 10 vezes superior, uma obra limpa organizada, né? Consequentemente você consegue ter também uma redução no custo da obra e uma eficiência energética ou sustentável muito superior a uma obra de alvenaria. Então é um sistema que ele tem muitas vantagens e hoje a gente já atua, até por experiência, e já vão 16 anos nesse mercado, no ramo da construção a seco. Até a gente vai estar visitando algumas obras hoje, nesse dia, mas a gente vai estar explicando um pouquinho mais sobre a composição do sistema e falando um pouquinho mais dessas vantagens. Ah, ok. Então, só para ter uma ideia, quando a gente fala de steel frame, nós estamos falando de uma estrutura, claro, né, que é montada, todo esse processo que a gente vai dar uma olhada aí no decorrer do programa, mas essa construção, a gente consegue também criar andares, tem todo esse processo, chega até que andar. Como é que funciona isso para quem está de casa possa ter uma noção do quanto é importante esse tipo de construção, agora aqui no Brasil, né? Bom, Sandro, com relação ao sistema, vale salientar também que existem dois segmentos do frame, né? Então, o wood frame, que é muito empregado nos Estados Unidos e Canadá, e o conceito steel frame. Nós trabalhamos mais com o conceito steel, a gente também tem o know-how de trabalhar com wood frame, mas o nosso principal ou carro-chefe é o steel frame. Por ele ter algumas vantagens a mais do que a madeira, né? Primeira, manutenção. O aço ele te dá uma menor manutenção. Ambos os sistemas hoje no Brasil, wood frame e steel frame, eles são já, digamos assim, já são aprovados. Existem algumas normativas para os materiais, apesar que a norma ainda para o sistema frame ainda está em andamento. Então, até para financiamento, são obras que podem ser financiadas pela Caixa Econômica. Bacana saber. Com relação a pavimentos, hoje no Brasil está aprovado até 5 pavimentos no Light Steel Frame, que é esse padrão de perfil que a gente tem, que é um perfil mais leve. Sim. E com espessuras a partir de 0,80, que dele entra nessa casa da linha do Steel Frame. Acima de 5 pavimentos, daí a gente já vai trabalhando com mescla de aço médio e aço pesado, podendo fazer prédios altos, né, até acima de 10, 12 pavimentos. Um exemplo, Dubai, grandes países que têm muitos prédios, aí você vai ver o conceito que eles trabalham de prédios altos trabalhando com o uso do aço. Mas daí entra qual tipo de aço? Tanto o leve, como o médio, como o pesado. Então o Light Steel Frame ele também vai estar presente, mas bem menos pela questão estrutural, né, para vencer essa altura. Mas praticamente o prédio, 80% da composição dele aí vai se estar trabalhando com elementos de construção a seco. Até para você ter leveza, né, e vencer essa altura. Outro diferencial do sistema, que é uma questão que a gente quebra muito a parte cultural, é uma obra, ela, por ser um esqueleto metálico, ser composição de placas, muitas vezes as pessoas acham que não tem resistência. Sim. Mas é um sistema que ele resiste apenas, a gente sempre brinca com os clientes, apenas furacão e terremoto. Olha, então bacana. É uma construção leve, porém com muita resistência. E essa leveza se traduz o quê? Em economia nos materiais. Um exemplo, a fundação não precisa ser tão robusta como uma fundação de alvenaria. Você consegue reduzir as cargas estruturais no processo de execução da fundação.
trabalhando com fundações mais leves, como a mais utilizada para o sistema é o sistema Radier. Então, assim, falando um pouquinho mais do steel frame ou light steel frame, a obra em si, toda a parte estrutural é construída com perfis de aço. E existem dois tipos de perfis de aço. Esse que eu estou segurando na minha mão aqui é o perfil pré-dimensionado. Então, o que é a diferença entre o pré-dimensionado e o perfil convencional, que é o outro sistema? É a forma que ele é feito. Então, no pré-dimensionado, a máquina produz toda a estrutura. Já faz até os furos de serviço, onde vai passar elétrica, hidráulica. Ele já vem na medida, já vem com os encaixes para os parafusos, dobras de reforços, que nem essas dobras que a gente vê aqui, né? Então é como se fosse montar um Lego de gente grande. E daí tem a versão do aço em barras, que daí a gente tem que pré-cortar no local, que também não é muito difícil, mas você tem um pouco mais de desperdício, né? E muito ligado ao desperdício, comparando com a alvenaria. A alvenaria, o índice, né? Isso é um estudo real, né? Pode chegar a 37% até mais de desperdício numa obra, né? Quanto o steel hoje, no máximo, a realidade nossa, até da nossa empresa, no máximo 9%. Olha. Isso se reflete muito no orçamento. Então, essa diferença é aquela, como diz o ditado popular, é o mais ou menos na alvenaria. Quanto vai de areia, cimento, pedra para fazer essa parede? Mais ou menos tanto. E o erro, geralmente, essa porcentagem está ligado no custo da obra. Que bacana. Então, o sistema frame como um todo, ele te dá muita eficiência. Tanto na produção, seja na construção da casa, que ele pode ser até industrializado. Você consegue produzir casas e levar pronta para o local de obra, já montar, onde você se reflete em velocidade construtiva. Um exemplo, obras comerciais, quanto antes você termina, antes você vai pôr para funcionar o empreendimento. Claro. Então, nesse tipo de sistema você ganha velocidade e, consequentemente, você ganha mais dinheiro. Você põe para funcionar antes, você paga os custos antes. Né? Quando você pensa em aluguel, né? Se você ganhar 6, 7 meses de aluguel numa obra, é um retorno muito interessante. E dentro do Brasil, Rafael, já tem uma expectativa de porcentagem, por exemplo, hoje, desse tipo de construção? Essa é uma estimativa, só para a gente poder entender um pouco mais. Porque, na verdade, surgiu de fora, né? Então, trouxe para o Brasil essa ideia. Então, quer dizer, hoje a gente já está um pouco mais... A gente está vendo por aí. São Paulo, por exemplo, outros lugares já estão investindo muito nisso. Você faz também essa checagem aí, né? Do que está acontecendo, né? Sim. Então, assim, um estudo aí que existe comparando todos os países, né? Nos Estados Unidos, 90% das construções são feitas desse jeito. Europa também, então, vindo para a nossa região, né, para o nosso país, Chile em torno de 70% das construções, a Argentina hoje 40% das construções, o Uruguai 20%, o Brasil hoje está chegando em torno de quase 6%. Então, só que o nosso mercado, comparando com os países vizinhos, é gigantesco. Então é muita obra, 6% é bastante obra e está crescendo bastante. E a tendência é crescer cada vez mais. No Brasil hoje já existem obras aí com mais de 70 anos, em pleno funcionamento, obras grandes. As primeiras obras vieram importadas, né? Até de navio vieram. Mas hoje você já consegue visualizar obras no conceito frame ou construção a seco, que também inclui o container, né? Que hoje é uma novidade para o nosso mercado. Você já consegue visualizar em várias cidades pequenas também, né? Que nem o caso de Irati, a gente está com uma obra lá em parceria até com você. Tem uma obra de quase 400 metros quadrados. Lá já existe uma obra de wood frames equipada também. Postos de combustível também no sistema steel frame, né? No caso até a Ipiranga, hoje os novos postos é todo nesse conceito eco-eficiente. Então, assim, é um sistema que veio para ficar, onde você ganha velocidade, vantagens na área de conforto termoacústico é 10 vezes superior, resistência estrutural, né, leveza e a questão principal que o mundo hoje pede, né, Sandro, é sustentabilidade. Essa é a palavra. Então, ele atende em vários quesitos. Só para a gente dar só para passar um pouco mais para quem está nos assistindo.
eu até brinco nas obras que eu falo sobre isso, não é aquele estilo americano que o povo vê que vai, nos filmes, que vai lá e, né, tem um cliente que é meio receoso de contratar, que fala, é totalmente diferente, eu vi a produção, é uma estrutura extremamente boa, é bem feito, é tudo muito limpo. Eu já conheci, eu fiquei apaixonado por isso aqui. E saber que tem aqui, sabe? Só para tirar essa ideia, né? Porque às vezes a gente vê que é uma diferença nisso, muito grande, né? Mas as pessoas brincam falando, mas eu tô com medo, porque como você falou, aquele preconceito, né? Como surgiu os aglomerados também, né? Que o Brasil, quando apresentaram o aglomerado para ele, foi colocando em tudo quanto é lugar, mas não servia tanto, porque os americanos usam os aglomerados muito bem, né? Então a gente tem esse sistema de ter aquele medo, né? Mas você está garantindo e realmente a gente vê que é uma estrutura bem feita, né? Isso, então assim, na verdade é mais uma barreira cultural que a gente tem do público brasileiro. Sim. O tijolo é algo resistente, isso, né? É bom, é forte, mas isso é uma tecnologia que vem da era de Roma, né? Sim. Então é muito antiquado. Quem que controla a espessura do reboco numa obra? Quem que controla a argamassa que cai no chão? Como que eu passo a elétrica e hidráulica na alvenaria? Eu tenho que construir a parede e quebrar a parede, isso é muito desperdício. Sim. Nesse sistema, como a máquina faz os furos, você fecha um lado, o lado externo da parede, e o lado interno está todo aberto. Então a qualidade de você montar uma infraestrutura elétrica, hidráulica, gás, é muito maior e muito mais eficiente. E assim, comparando com esse conceito dos filmes, né? É que assim, entra um pouco do drywall. O drywall também faz parte da composição do sistema. Mas nos Estados Unidos, algumas divisórias eles aplicam muito o drywall, geralmente é gesso de um lado, gesso do outro da parede. No nosso conceito, a gente utiliza painéis estruturais que têm resistência à carga e impacto muito elevada, até mais que o tijolo. Nossa. E todos os materiais são de primeira qualidade, não existe material de segunda e de terceira, que nem a gente encontra em algumas obras. Todos os materiais têm garantia de fábrica. Um exemplo, quantos anos de garantia tem um tijolo? Você tem ideia? Não tem. Quantos anos de garantia tem um cimento? Se você não usar, não pedra. É isso aí. Né? Aqui na composição de todos os materiais, eu tenho materiais com garantia para toda a vida. Então assim, na parte de telhado, o telhado shingle, são materiais extremamente resistentes. E nem a placa cimentícia que a gente está vendo aplicada aqui, onde está aplicado um sistema que a gente chama de base coat, que recebe qualquer revestimento igual a alvenaria. Essa placa tem resistência a mais de 1000 graus de temperatura. Você pode aplicar fogo direto nela que ela não propaga chama. Então assim, são conceitos tecnológicos inovadores que estão no mundo há mais de 300 anos. Mas para nós brasileiros aqui ainda é novidade. Né? Desde a parte de montagem, ferramentas especiais que a gente utiliza que te dão produtividade, né? Eu sempre brinco assim, até na parte de ferramenta, né? O meu pedreiro ele usa uma colher de pedreiro de R$1.800, né? Que nada mais é que uma parafusadeira de alta performance, com ajuste de torque, né? Então é diferente, é um conceito que eu acredito muito aí que vai crescer cada vez mais. O que falta é abranger mais conhecimento e as universidades começarem a aplicar cursos específicos para esse conceito de sistema, que está ocorrendo. A gente também ministra palestras para a universidade, a gente vê ainda que há muita dúvida sobre o conceito, mas isso eu acredito que vai mudar muito, né? Então é uma questão de visão cultural que a gente vai mudando aos poucos. Então, agora a gente está indo visitar 2 obras, não é isso, Rafael? Para a gente poder conhecer um pouco mais esse conceito ao vivo ali, né? A gente conseguir entender um pouco mais desse conceito de steel frame, né? Então, a gente vai ver uma obra então em fase de construção. Legal. E uma obra já acabada, para você ver as diferenças do conceito no processo de execução e perceber também, pena que a gente não consegue demonstrar isso para o nosso público aí que está nos assistindo, o conforto também e o acabamento a gente vai conseguir mostrar, mas o conforto termoacústico é só quem está dentro da obra para sentir isso. Ah, bacana, mas o Por Dentro da Cova vai ficar de olho nisso aí também, tá? A gente vai entender como que é esse sistema e ter essa credibilidade de falar com quem está nos assistindo que essa construção vale a pena. Então agora nós vamos conhecer essa obra. Vamos lá? Então, Rafael, agora nós estamos aqui numa casa já pronta, feita pela DNA. Como é que foi todo esse processo? O que foi surgindo aqui para montar até chegar esse finalmente aqui? Nós viemos de uma obra onde estava naquela fase inicial e agora nós estamos aqui com todo esse acabamento. Então aqui já teve um prazo, como é que funciona?
Então assim, Sandro, como a gente viu lá na obra anterior, a gente pode notar bem a parte estrutural do conceito do sistema steel frame. Aqui nessa residência, já nessa fase que a gente está visualizando a obra, já é uma fase que você não consegue ver diferença entre alvenaria ou entre outros conceitos, né? Mas a gente consegue perceber a questão térmica, acústica e também de acabamento. Você vê que os acabamentos são os mesmos aplicados no conceito da alvenaria. Só que o acabamento final aqui fica muito melhor, né? Não só na parte estética, mas na parte de conforto também. Ele é 10 vezes superior à alvenaria. Então, por trás das paredes, como a gente viu na obra anterior, a gente tem toda essa estrutura que é o aço estrutural leve, né? O light steel frame aplicado, e vem a composição de painéis internos e internos mais isolamento térmico, dando esse acabamento e essa aparência final da obra. Que bacana! Então vocês viram aí no programa, né? Nós viemos de uma obra, né? Como nós falamos agora, e chegou nesse conceito final. Então a DNA, quando ela transformou isso aqui, voltando até para quem está nos assistindo entender, foi todo o processo feito pela DNA. Então aqui eu tenho já o acabamento final do produto, tudo que foi utilizado na outra, chegou a esse acabamento, e isso aqui o cliente então vai encontrar, né? Quando vai procurar a DNA, ele vai encontrar todo esse processo de acabamento, tudo isso aí. É assim que funciona? Isso. Então, a nossa empresa oferece o serviço completo, né? Então, desde a parte bruta de uma obra até a parte de infraestrutura, né? Elétrica, hidráulica e outros complementos e equipamentos, né? Até piso aquecido, como a gente falou, e outros elementos como aspiração de pó central, até a parte de acabamento final, pintura, cerâmicas, né? Porcelanatos, instalação de louças e metais, entrega chave na mão, né, que a gente fala. Então aqui é um processo completo nessa obra que a gente está visualizando. Ela tem ainda alguns acabamentos para ser instalado, né, rodapé, tem os acabamentos de esquadrias que a gente ainda vai instalar, ainda está em fase de acabamento, mais alguns dias a gente estará finalizando, entregando para o cliente. Mas a gente entrega um conceito completo para o cliente em qualquer sistema, né? Não só no steel frame. Container também, alvenaria também. Então a gente trabalha com essa, vamos dizer assim, atendimento completo, né, para o cliente. Que é o que o cliente precisa hoje, né, Sandro? Sim. Então ele busca solução para a obra, né? Porque ele não quer se incomodar com pedreiro, não quer se incomodar com mão de obra, né? A administração da obra também a gente faz. Que bacana, que bacana. Então é bom saber, então, olha só, que aqui em Ponta Grossa, que é a sede de vocês, né, que a empresa, né, ela está situada aqui, então já tem bastante clientela, pelo que eu vi, porque nós estamos num condomínio aqui, um condomínio fechado em Ponta Grossa, e nesse processo de vir até aqui nós ficamos sabendo de muitas casas que vocês estão fazendo também. Então, quer dizer, o pessoal já está aceitando bem esse estilo de casa aqui, né? E que bom isso para a DNA, né? Sim, é um conceito hoje que veio para ficar. É tecnologia, possui muitas vantagens construtivas, vantagens de melhorias até na parte de projetos que como você tem até um exemplo é essa obra, você teve ganho de área, porque o conceito da parede ele te dá esse ganho de aumento de área. Isso para o cliente final, ele ganhar alguns metros quadrados a mais no projeto, é muito vantajoso. E mesmo para a parte de desenvolvimento do projeto, um móvel, né? Você ganha mais espaço para projetar um móvel, uma decoração. Então ele também te permite esse ganho de área. E a aplicação de acabamentos é como o convencional, que né, a gente está no fundo de uma parede, né? Uma parede que foi aplicado pedras. O sistema recebe qualquer tipo de acabamento igual à alvenaria. Não tem nenhuma restrição quanto a tipos de acabamento. Né? Tá. Então, nos acabamentos, aí acaba se transformando nisso, né? Vocês têm um acabamento que fica mais fácil para ter na parede, tudo isso como uma alvenaria, né? Que a gente estava falando. Isso. Então, a parte de infraestrutura e acabamentos, né? É a mesma aplicada na alvenaria. Porém, como a gente tem as paredes, vamos dizer assim, elas são ocas, antes de aplicar o isolamento termoacústico, você consegue fazer toda a passagem da infraestrutura de uma forma muito mais vantajosa do que a alvenaria, né? Um exemplo, a alvenaria. Como que a gente passa essa infraestrutura? Você tem que construir a parede e quebrar a parede, né? Isso é totalmente insustentável, né? Então é muito desperdício
E entra no índice que a gente falou de desperdício, né? 30% ou mais, dependendo da mão de obra, né? Então, até mesmo nesse processo construtivo dessa residência, aqui o conceito como a Steel, a gente teve muita facilidade para passar todas as infraestruturas, né? E também na parte de montagem de esquadrias, né? Como a gente vê alguns exemplos de portas especiais, é uma porta até fora dos padrões, né? São portas tanto a convencional como especiais, o sistema também se adapta normalmente. Naquele processo, Rafael, que nós fomos na primeira residência, aquela em fase de construção, existe o sistema também, como você falou, de passar a parte elétrica, hidráulica, tudo isso aí. Então é naquele processo que vocês começam a entrar, quer dizer, então tem essa facilidade também, porque se tiver algum problema, já aciona, detecta alguma coisa, não é isso? É assim que funciona, né? Sim. Então, antes de fechar a parede, a gente faz o teste hidráulico e teste elétrico de todo o sistema. Então, você consegue prever qualquer falha antes de você estar funcionando a casa, entregue a casa, né? Então, geralmente, a gente consegue fazer um pré-teste antes de fechar a parede, antes de vir o acabamento. E a manutenção é muito mais fácil, né? A manutenção é bem pontual, você vai fazer um reparo, não é igual a alvenaria que você tem que fazer uma quebradeira grande e faz um volume de sujeira muito grande, né? A manutenção é muito mais compacta, a sujeira é muito mais compacta, porque você trabalha com cortes, né? E isso facilita muito. E não há necessidade também de ser um eletricista especial ou um encanador especial. É o mesmo eletricista, o mesmo encanador. É claro que a gente, nos nossos projetos, a gente orienta o cliente, tem um manualzinho e a gente dá suporte pós-obra mesmo após a construção, né? Como tem todo o relatório, seria isso de toda a obra, com os profissionais, ou a técnica usada para se fazer a construção, sim, talvez isso, para dar manutenção. É isso? Seria mais ou menos isso, só para o pessoal entender. Na verdade, assim, a gente procura levar um conceito completo, como eu sempre falei desde o início. Então, assim, mesmo após a entrega da obra, a gente sempre dá um suporte ao cliente. Nós somos uma empresa assim que a nossa visão é a solução. E outra, você integrar sempre o cliente com a empresa, não abandonar o cliente, como muitas empresas fazem. Entreguei a obra, agora já finalizei, né? Então terminou minha responsabilidade. Não, na verdade, ele continua sendo um cliente e um indicador, né, futuro de projetos. Então a gente procura trabalhar esse atendimento também pós-obra. Então a gente tem uma ligação com o cliente muito boa, né? Então isso traz bons negócios, né? E principalmente num segmento que é inovador, né? Às vezes o cliente ele tem um pouco de dúvida, receio, né? Se eu fechar com vocês e depois o que acontece, né? Não, a gente dá todo o suporte, né? Toda a infraestrutura necessária para uma boa obra, né? Uma boa manutenção, tudo que for necessário. Então, Rafael, nós estamos agora no segundo pavimento, né? Da casa, da residência. Como você falou, você pode chegar até, no máximo, quantos, assim, No Light Steel Frame, a gente consegue chegar hoje, vamos dizer assim, por diretriz, em torno de 5 pavimentos no aço leve, que é esse aço mais fino. Mas você consegue trabalhar, um exemplo igual aos prédios de Dubai. São prédios altos aí que trabalham no conceito steel frame também, só que daí trabalham com aços diferenciados. Vai trabalhar com leve, vai trabalhar com aço pesado, vai trabalhar com aço médio também. Eles são composições para você vencer a altura, né? Então você consegue trabalhar aí 40, 50, 60, 70 toneladas, né? Então no sistema steel, que daí mistura, faz essa mescla de materiais. Mas no leve, que é o caso do padrão dessas residências que a gente está visitando, ou um predinho comercial ou residencial, até 5 pavimentos. A gente tem o conceito já aprovado no Brasil. Fora do Brasil, até 12 pavimentos. 10 a 12 pavimentos. E a laje, como é que é? Estrutura também, né? Estruturada, vocês fazem toda a amarração, isso. Como é que isso diferencia da obra comum, por exemplo? Então, a laje, ela se torna muito mais leve.
porque a composição dela é o mesmo conceito quase igual ao da parede. A gente vai ter os perfis, só que são perfis um pouco mais robustos. A parede dele é um pouco mais alta, vai ser em torno do tamanho de 20 centímetros ou 14 centímetros. E daí sobre essa estrutura de perfis, como é o caso do perfil de parede, a gente aplica um painel estrutural USB, que a gente viu na obra lá, só que um painel mais grosso, ele é em torno de 2 centímetros quase, e daí é aplicado uma impermeabilização, montado a armadura, um malhamento e concretado. É feito o concreto, uma capa que pode variar em média, isso depende muito do projeto, de 4 até 8 centímetros. Isso dá essa rigidez que a gente viu aqui, igual para uma laje convencional. Só que muito mais rápido de se executar, muito menos desperdício, né? E a leveza também que dá pro projeto é muito maior. Né? Então fica o conforto final da laje fica idêntico a de uma alvenaria. Tá, e só para quem está nos assistindo, você tem parceria, se eu chego na DNA com um cliente ou o cliente busca DNA para fazer um orçamento, vocês têm parceria com bancos, financiamento, como é que funciona isso hoje? Então assim, hoje se o cliente não tiver o projeto, a gente pode auxiliar no desenvolvimento dos projetos também. E também a gente trabalha em parcerias com outros arquitetos e engenheiros também nesse segmento. Se o cliente tiver o projeto, a gente pode trabalhar a conversão do projeto para o conceito, não perde o projeto. Nem hidráulico, nem elétrico, a única alteração é no projeto estrutural, que daí é um projeto estrutural específico, né? Fundação e paredes e lajes, mas a gente consegue aproveitar toda a informação que ele já desenvolveu. E quanto à questão financiamento de obra, então hoje a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, hoje já financiam essas obras normalmente igual uma obra de alvenaria. O processo é o mesmo, as planilhas são as mesmas, muda algum item ou outro pela característica do conceito, né? Mas o processo é o mesmo. Awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Rafael, então mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no programa. A DNA está de parabéns. Eu tive o prazer de conhecer esse condomínio onde a DNA assinou todo o projeto. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Sandro. Agradeço a todos os nossos espectadores aí. A gente está à disposição, né, para qualquer dúvida que tenha. A gente trabalha, como eu falei desde o início, com todos os serviços, em parcerias com engenheiros e arquitetos, nesses conceitos inovadores, tanto na linha steel como na linha containers e também alvenaria, né? Então a gente vai atendendo todos os conceitos e tirando qualquer dúvida. Na parte de financiamento, como a gente falou também, a gente dá todo o suporte para o financiamento em qualquer sistema. Então a gente tem uma equipe muito qualificada, profissionais aí gabaritados que trabalham com a gente. Então assim, em tudo que for necessário aí a gente consegue atender 100% dos nossos clientes. Então o Por Dentro da Eco fica por aqui, fique comigo.